Uma decisão corajosa, uma mudança de rumo. Um contador de Porto Alegre que enxergou em Manaus não só uma oportunidade, mas um propósito. Esta é a história de Eduardo Charão, CEO do Grupo Charão. Tudo bem, Eduardo? Prazer em conhecê-lo. Eu sou Paula Vianês, jornalista, e eu estou muito curiosa para saber da sua história, né? O que te motivou a vir para Manaus, né? Deixar Porto Alegre? Me conta um pouquinho dessa história. Bom, o movimento para Manaus nasceu de uma vontade de empreender, de expandir um negócio que eu já tinha em Porto Alegre, voltado para a área contábil, né? E um amigo, por muito tempo, me convidou: vem conhecer Manaus, vem conhecer o mercado, existe muita oportunidade. E por uma série de oportunidades eu fui deixando para depois. Não, até o momento que eu vi que eu precisava. Se eu queria oportunidades, se eu queria crescer, se eu queria desenvolver, eu tinha que buscar, eu tinha que conhecer um novo mercado. E aí eu vim a Manaus conhecer, fazer um primeiro trabalho para esse amigo que estava me chamando, já contratou um primeiro trabalho na empresa dele, e na primeira semana já foi uma surpresa. Eu cheguei e fui fazendo uma série de visitas, conhecendo outras empresas, e no final da semana eu já tinha a oportunidade de vários contratos. O calor de Manaus conquistou, então? Sim. Em 2007, ele embarcou para Manaus. O que encontrou por lá? Um mercado sedento por qualidade e confiança. Em poucos dias, contratos fechados e um novo horizonte traçado. Nesse momento, você chegou a ir e a vir várias vezes, né? Foram ali 2 anos, pelo menos? De 1 ano e meio a 2 anos, eu tinha um negócio em Porto Alegre e tinha um negócio em Manaus. Então, praticamente, eu ficava 15 dias em Manaus e 15 dias em Porto Alegre. E aí isso foi um período de transição, né? De entender o que era melhor. Até o momento que veio também um esgotamento físico de viagem a cada 15 dias, uma longa distância. Até o momento que eu precisava tomar uma decisão. Manaus ou Porto Alegre. Eu vi que o mercado de Manaus ele era muito mais promissor do que eu queria fazer. Foi nesse momento que sentiu assim, estou fazendo a coisa certa. Sim. O cenário de Manaus e o cenário de Porto Alegre, o de Manaus era muito mais promissor. Mais atrativo e também tinha, eu já tinha uma carteira de clientes 1 ano e meio depois, que também me dava consistência para esse plano, né? Quando a Charão ela começou a crescer, né? Vamos agora nesse momento. Vieram também os desafios, né? Os desafios da reformular a empresa, essa mudança de modelo. O que foi que te motivou a seguir em frente, continuar? Bom, depois do período de transição, que eu vim morar em Manaus, aí eu comecei a cada vez entender mais, porque aí eu também, em vez de ficar de 15 em 15 dias aqui, eu passei a morar aqui, né? Comecei a conhecer cada vez mais o mercado. E aí eu decidi, por um período, trabalhar como consultor independente. Eu fiquei praticamente mais de 5 anos trabalhando como consultor independente. E com isso eu fui também adquirindo uma experiência muito forte no que eu queria fazer, né? Depois desse período de consultor independente, eu comecei a ver que o consultor independente ele tem um limite, né? Se eu tenho de segunda a sexta para trabalhar, eu vou trabalhar de segunda a sexta. A semana não tem 10 dias. Como é que você faz uma semana de 5 dias virar uma semana de 10 dias, de 15, de 20, de 30? Colocando equipe, colocando pessoas para fazer também a mesma coisa que você faz. E aí começou a escalar no empresarial, onde a gente começou cada vez mais a entrar pessoas, né? Tem as 2 primeiras funcionárias estão aqui até hoje, né? Foram contratadas há 9 anos atrás, quando eu comecei a colocar um corpo empresarial. O atendimento do cliente na Charão é um modelo exclusivo, né? Criado por vocês têm esse cuidado com esse cliente. E como surgiu esse modelo tão especial para a empresa? Bom, a gente inovou no sistema de contabilidade dentro do cliente. Por quê? Isso gera uma proximidade, gera um resultado, gera uma importância no negócio do cliente totalmente diferente porque você está lá dentro, você conhece as pessoas, você olha olho no olho. Então a gente
conquistou um diferencial, que é a proximidade com o cliente, o olho no olho, e depois, junto com isso, vivendo os clientes, a gente começou a se especializar cada vez mais na Zona Franca de Manaus, entender esse mundo diferente que tem aqui de legislação, de obrigações, né? E isso a gente foi se especializando e hoje a gente tem um grande know-how nisso, atrelado à proximidade do cliente. Então, eu acho que isso é que nos diferencia. A Zona Franca foi uma escola, então, para Charão. Com certeza. Uma escola de todos os sentidos, né? A escola de aprender uma legislação e toda uma sistemática totalmente diferente, uma cultura diferente, porque eu vinha do Rio Grande do Sul, né? As empresas familiares, aqui a história das empresas da região e tudo. Então, a gente aprendeu muito, mas também colocou em prática muita coisa boa, né? Então, quais seriam esses pilares de atendimento a esse cliente? O que te norteia isso, né? Ou esse atendimento exclusivo? Eu acho que a gente consolidou alguns pontos, né? A gente tem uma metodologia própria. Eu idealizei como é que eu queria atender o cliente e a gente escreveu esses processos. Então, hoje a gente fala muito sobre a metodologia da Charão. Então, tem uma metodologia própria. A gente se posicionou com a proximidade do cliente. Então, também é um ponto muito forte, né? E o conhecimento técnico. Acho que toda essa especialização, ela vem da busca, treinamentos, desenvolvimento da equipe, e isso também é um diferencial. Eduardo Charão não construiu só um negócio. Ele moldou um novo jeito de empreender com propósito. Hoje a Charão completa 18 anos, né? Como que você vê a empresa assim nos próximos passos dela? Bom, a gente já conquistou o mercado, né? A gente tem a marca está muito fortalecida, né? Dentro do mercado da Zona Franca de Manaus, de Boa Vista também. E agora o desafio é continuar expandindo os negócios sem perder a qualidade, sem perder os nossos pontos fortes. Então tem muito caminho pela frente, né? E sempre pensando em desenvolvimento e crescimento. Então a gente não para. E manter essa linha do atendimento exclusivo aos clientes, né? Que é muito importante. Com certeza, é crescimento, mas não perder a qualidade, o que a gente já conquistou e o que os clientes já nos reconhecem, né? Então, para que a gente tenha essa identidade forte, mesmo crescendo, mesmo expandindo. Uma curiosidade, essa essência do povo de Porto Alegre, misturando com o amazonense, o que te traz, assim, emocionalmente mesmo, pessoalmente, quando a empresa que ela querendo ou não, raiz de Porto Alegre, quando misturou com o amazonense, o que te trouxe, assim, de satisfação pessoal? Eu acho que tem é um desafio, né? Uma cultura totalmente diferente, mas tem um lado muito importante, né? Que a receptividade, né? A amizade, o relacionamento com as pessoas e com os empresários aqui de Manaus é muito bom. Então, acho que foi o que me prendeu, o que me surpreendeu lá atrás, quando eu cheguei, foi começar a fazer amigos e não só clientes. Talvez o que tem aí para a gente colocar no laboratório, né? Porto Alegre, a gente tem cliente, mas muitas vezes não tem amigos. E aqui, praticamente todo esse período, tanto os parceiros quanto os clientes, a grande maioria são grandes amigos. Grupo Charão, transformando desafios em resultados há mais de 18 anos, com expertise, ética e compromisso com o desenvolvimento da Amazônia.